no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs de Cristo, como dizia no começo da missa, hoje, sempre, é um dia de muita alegria, de muita ação de graça, de muitos louvores a Deus, pelas maravilhas que Deus realiza na vida de cada um de nós, e principalmente através da nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo, histórica, Então, esse dia de Papa, da celebração de São Pedro e de São Paulo, a Igreja quis estabelecer uma festa litúrgica unindo esses dois grandes apóstolos, Um deles, como todos nós sabemos aqui, que Jesus, acabamos de ouvir, a proclamação do Evangelho, escolheu para ser o primeiro Papa, isto é, a presença visível do próprio Jesus Cristo aqui na Terra, depois de Jesus ter voltado ao Pai no dia da Ascensão do Senhor. Então, hoje, o Papa é para nós esta presença de Jesus Cristo, revestido com toda a autoridade, como pontífice, a autoridade do próprio Jesus. Por isso, em questões de doutrina, de fé e moral, o Santo Padre tem a presença e a segurança do próprio Divino Espírito Santo, para nunca ensinar uma coisa errada, mas sempre dar o verdadeiro caminho, a verdade e a vida para a humanidade. Então, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, hoje é entre nós esse Pedro, e que recebeu de Jesus o poder das chaves. Normalmente o Papa é lembrado também com esse dístico, com essas chaves, duas chaves cruzadas, normalmente no seu brasão, e nas coisas do Vaticano, sempre trazem essas chaves, para lembrar que o próprio Cristo deu a Pedro, aos seus sucessores aqui na Terra, justamente esse poder de ligar e de desligar, ligar e desligar, quer dizer, Cristo assina embaixo, o próprio Deus, aquilo que o Papa faz, diz, ensina, no campo da doutrina e da moral cristã. Então, isso é muito importante para nós, sabermos isso, Isso faz com que as nossas ideias não sejam nossas, a nossa fé não seja nossa, é um dom de Deus, que nos permite crer na verdade revelada, crer na pessoa de Jesus Cristo, e é o nosso rochedo, a nossa salvação. Por isso, como nós cantamos, nada de temores, nenhum temor devemos ter, mesmo às vezes nas dificuldades grandes. E nós vimos na primeira leitura uma história muito interessante que aconteceu. Pedro foi preso, isso agradava aos judeus no começo do cristianismo, por terem crucificado Jesus. Também outros foram perseguidos, colocados em prisões e mortos. E Herodes estava preparando mais
uma festa dessas, né, para matar Pedro, né? Então, milagrosamente, né, ele foi liberto lá da cadeia, né, das correntes, hoje algemas, né, eram correntes, amarravam os prisioneiros, né? E ele saiu incólume lá da prisão, passando por 4 quartetos, né, de guardas colocados, né, lá em vários lugares para impedir qualquer fuga. Isso tudo nos ensina, né, que a gente não precisa ter realmente medo nenhum e de nada e de ninguém. Mesmo quando nos matam, quando nos caluniam, quando nos perseguem, e hoje, como ontem, há muita gente com ódio no coração contra a Igreja de Jesus Cristo, contra a Igreja Católica, os seus ministros, o seu povo, os seus membros, nos acusam de tantas coisas, né, que são mentirosas, que são calúnias, né? Então, nada disso nos vai fazer mal, né? Pelo contrário, será mais um gesto, né, que no fim Pedro morreu mártir, né? Crucificado de cabeça para baixo, né? Porque não se achou digno de ser crucificado como seu mestre e Senhor Jesus Cristo. Né? E Paulo lhe cortaram, foi degolado, né? Como era o castigo imposto aos cidadãos romanos, né? Ele reivindicou e lá em Roma ele foi decapitado, né? E nesse sentido os dois morreram mártires, esses dois grandes apóstolos, né? Um voltado mais para os cuidados, né, da estrutura, da organização, da orientação da doutrina, Pedro, né, como até hoje continua, e Paulo, aquele que vai para os países distantes, vai levar e cumprir a ordem de Jesus, ir por todo o mundo, pregar e fazer que todos sejam discípulos dele. Então, esses grandes apóstolos para nós lembram todas estas realidades. Na segunda leitura sobre Paulo, né, queria só lembrar uma frase também que ele soube dizer no final da sua vida, né, que foi uma vida também de muitas lutas, muitas dificuldades, perseguições, né, naufrágios. Paulo sofreu muito, né? Primeiro ele foi perseguidor dos cristãos, né? É engraçado como Deus muitas vezes chama pessoas, né, para postos importantes, mensageiros dele, profetas dele, e que na vida deles nós encontramos muitas fragilidades, muitas limitações, né? São Pedro traiu o próprio mestre na hora decisiva, né? Ele fez um grande pecado, né? Deixou de afirmar a sua fé em Jesus Cristo quando ele estava sendo condenado e preso, né? Como nós sabemos, né? Mas depois também disse, confessou, que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Paulo perseguia os cristãos, depois ele se transformou naquele discípulo maravilhoso de Jesus Cristo, né? E que chegou a dizer no fim da sua vida, quantas vezes, né? Que para ele viver é Cristo, né? Cristo é a vida dele, o sentido da sua existência, né? E chegou a dizer também que já não era mais ele quem vivia, mas ele era Cristo quem vivia nele. Tão profundo era o amor e a comunhão que ele tinha com Jesus Cristo, que ele outrora perseguia, né? E agora, né, ele era o grande, né, apóstolo. Na nossa vida, nós somos assim também, nós somos frágeis, pecamos, perseguimos, né, fazemos coisas iguais ou piores do que eles fizeram também. Mas nada disso, né, impede a conversão quando nós acolhemos Jesus Cristo, essa transformação maravilhosa, né, e que nós vemos através da história de 2000 anos e pouco de cristianismo, né, como a humanidade, né, ela adquiriu valores, ela recuperou a dignidade em tantos aspectos pessoais, familiares, sociais, né? O mundo em todas as artes humanas nós vemos o reflexo, né, da influência, né, de Cristo, de cristianismo, né, na humanidade, em todos os níveis, em todos os setores, como é e será sempre também, porque isso é parte da missão de Jesus e, portanto, a missão da nossa querida igreja. Então, eles combatiam o bom combate, guardei a fé, né? E bom, né? Podia ser uma ideia que de vez em quando nós acalentemos, né, em nossa alma, em nossas vidas, né? Combater o bom combate, né? A vida é uma luta, né?
Não se vive sem grandes esforços, sem lutas, sem sacrifício, né? Sem muitas coisas, né, que nós devemos fazer para vencer, para melhorar, para nos transformar. Isso só se faz com um imenso sacrifício, uma grande luta, né? Então que a nossa luta seja a favor do bem, a favor da vida, a favor do amor, a favor da justiça, né? E contra os falsos deuses, as idolatrias, as tentações do mundo, tríplice concupiscência, né, das vaidades, né, humanas, né, da carne, da luxúria e tantas outras coisas, que nós possamos nos inspirar em Cristo e nesses dois apóstolos, e como Paulo também no fim de nossa vida. Que bom que naquela hora da nossa partida pudéssemos dizer talvez uma última palavra nossa: graças a Deus, graças aos amigos, aos irmãos, à igreja, eu pude e combati o bom combate. E agora resta-me esperar aquilo que ninguém sabe, que Deus preparou para todos aqueles que o amam aqui na terra, sobretudo amando os seus irmãos, né? Então que esses dois apóstolos nos renovem na nossa esperança, na nossa fé, na nossa confiança em nossa igreja, né? Hoje tem tantas igrejas de Jesus Cristo, né, que se intitulam assim, né? A nossa igreja, podemos dizer com absoluta verdade histórica e da revelação, esta é a igreja de Jesus Cristo, na sua totalidade, onde não falta nada, onde nós encontramos tudo e muito mais daquilo que precisamos, né, para nos realizarmos plenamente como pessoas humanas e como filhos de Deus, como cristãs, né, que somos, né, pela graça de Deus. Então vamos, né, fazer desse dia de amanhã, sobretudo, um dia de louvor, ação de graças, né, pensando muito mais nos benefícios, nas vitórias que em Jesus a igreja, né, através de seus membros, né, conquistou através dos anos, né, e não das dificuldades. Depois que a gente vence dificuldades, obstáculos, a gente nem se lembra mais deles, né? Porque a gente venceu, e é isso que importa, celebrar, né, e pedir a Deus, né, para que a fé nossa continue cada vez mais forte, mais bem fundamentada pelo estudo continuado, sistemático, né, do nosso catecismo, do credo e de tantas outras cartas, né, e documentos da Santa Igreja, né, seja do Papa, seja do CELAM, seja da CNBB. Tudo isso fortalecerá sempre a nossa fé, alimentada sobretudo na Sagrada Eucaristia, que nós temos a graça de todos os fins de semana, todo sábado em nossa escola, encerrarmos nossas atividades semanais com a participação no mistério da Santa Eucaristia, que é ao mesmo tempo palavra e sacramento, que é ao mesmo tempo, né, verdade e vida, né, que é simplesmente tudo aquilo que nós cremos e aquilo que nós podemos viver de melhor aqui na Terra. Vamos nos colocar de pé e juntos renovarmos a nossa fé na palavra de Deus. Creio